Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos, coletânea tipo ao vivo, tá? Então, a gente faz esse formatinho aqui quando a gente não... quando a gente não consegue, sabe que não vai dar tempo, não vai conseguir fazer, né, o editado e tudo mais, então dessa forma a gente consegue entregar os relatos para vocês. Então, vamos de coletânea tipo ao vivo, tá? Não se esqueçam de visitar a Loja Assombrada, temos promoção, camiseta Serial Killer Collection e camiseta Segue Além, aqui ó, camiseta Segue Além, estão com 15% de desconto, tá? Se você usar o cupom de desconto... Gente, eu nunca lembro esse cupom de desconto. Ai, qual que é agora? O Matheus colocou um cupom de desconto que eu não consigo lembrar. Serial 7. Acho que é isso. Serial 7. Depois vocês olhem outro vídeo aí que deve estar falando também, que agora eu não lembro. Então, aí você usa o cupom de desconto, que eu não tenho certeza qual é, para ganhar 15% de desconto em cada uma dessas camisetas. Ok? Vamos então começar com esta coletânea de hoje. Todos os relatos são de uma mesma pessoa, tá? Temos 1, 2, 3, 4, 5 relatos na coletânea de hoje da mesma pessoa. Olá, Ana, meu nome é Fulana, sou do interior de São Paulo e tenho 17 anos. Eu resolvi contar 5 relatos que aconteceram comigo e montar um combo com todos. Espero que você e os inscritos gostem. Observação. Desde criança eu tenho uma certa ligação com o paranormal. Sempre vi, ouvi e senti coisas. Relato 1. A aparição. Isso já aconteceu faz um tempo. Eu tinha entre 12 e 13 anos. Na época eu morava em um sítio no interior de São Paulo. A casa em que eu morava era meio estranha. O sítio em si era estranho, pois tinha muitas energias negativas, já que um antigo dono faleceu lá mesmo. Então, muitas coisas estranhas aconteciam lá. Na vez em questão, era de manhã, umas 7 horas, quando aconteceu. E eu sempre tinha mania de dormir olhando para a parede, porque a minha cama era encostada na parede e eu morria de medo de dormir olhando para o quarto e ficar na beirada da cama. Então, eu chegava o máximo possível perto da parede. Eu fazia a mesma coisa, tá? Nessa idade, sim. Mas, às vezes, no meio da noite, eu acabava me remexendo e, às vezes, eu acordava e estava em outra posição. No caso, eu estava para o outro lado, deitada na beirada da cama. E na noite anterior desse dia, eu dormi olhando para a parede. Mas quando foi de manhã bem cedo, eu acordei com um barulho de grito. Mas era um grito como se alguém estivesse engasgado ou sufocado. Nisso eu acordei com esse barulho, assustada, e vi que estava na beirada da cama. E do meu lado tinha uma garota. A pele dela era muito pálida, quase chegava a ser transparente. Ela usava uma roupa tipo uma camisola fina, na cor branca. Ela tinha o corpo parecido com o da Samara, porém a cara e o barulho que ela fazia pareciam da mulher do filme O Grito. Ela tinha o cabelo bagunçado e caído em parte no rosto. Só dava para ver os olhos negros esbugalhados olhando para mim. E eu conseguia ver a boca que estava aberta. Porém o maxilar dela estava todo para baixo. A mandíbula, né? Toda para baixo. Como se estivesse quebrado. O interior da boca dela... O interior da boca era totalmente escuro, como se não tivesse nem dentes e nem língua, era só uma escuridão. E ela estava debruçada na beirada da minha cama, me observando. E aquele barulho, era ela quem estava fazendo. Sem saber o que fazer e paralisada, eu só fiquei encarando aquilo por alguns segundos. Eu não tinha força nem para virar para o lado, nem para virar para o lado contrário. Eu só conseguia mexer os olhos, então eu fechei os olhos com força e quando abri, ela já tinha sumido. Detalhe,
Todas as noites antes de dormir, quando eu estava sem sono, eu ficava virando de um lado para o outro na cama. E quando eu me virava para o lado da beirada da cama, eu olhava para o guarda-roupas e via um vulto que parecia essa garota saindo de trás do guarda-roupas, porque tinha um espaço entre o guarda-roupa e a parede. Só que aí eu já virava para o outro lado e me cobria com as cobertas. Eu acredito que ela sempre teve a intenção de aparecer para mim, só que eu nunca ficava olhando para ela quando ela saía de trás do guarda-roupa, porque ela vinha na direção da minha cama, andando de uma forma meio que se contorcendo, e eu sempre virava para o outro lado, até que nesse dia ela apareceu. Relato 2. A garota na janela. Esse acontecimento foi quando eu já tinha uns 14 anos. Um dia eu estava me arrumando para sair, eu ainda morava no mesmo sítio do relato acima. Eu estava no meu quarto penteando meu cabelo, olhando no espelho. Era um espelho grande que ficava na parede em que a minha cama ficava encostada. Se eu olhasse para o espelho, eu conseguia ver a veneziana que ficava atrás de mim. Nisso estava tudo normal, eu estava penteando o cabelo normalmente, até que eu reparei que tinha alguém passando de um lado para o outro, do lado de fora da casa. Porque a veneziana estava só com a parte de vidro fechada, então dava para ver se alguém passasse pela janela do lado de fora. Então eu fiquei reparando por alguns segundos, mas do nada aquilo parou e sumiu. Então voltei a pentear o cabelo e de novo alguém passou de um lado para o outro. Olhei para trás e não via nada. Então eu dei um passo para o lado para conseguir ver pelo espelho se algo estava atrás de mim. Então eu vi pelo espelho que tinha uma garota parada olhando para mim pela janela. Ela tinha os cabelos loiros ondulados no estilo Chanel, pele pálida e usava um vestido que parecia uma camisola daquelas antigas e longas. Ela estava com uma expressão triste no rosto. Eu sabia que era um espírito, porque eu não tenho parentes com os cabelos loiros. Todo mundo tem os cabelos pretos, ou no meu caso castanho, e só morava eu e os meus pais ali na casa, e na hora o meu pai estava na sala e a minha mãe no quarto dela, se arrumando também. O vizinho morava em outra fazenda um pouco longe dali, e ele só tinha um filho, que era um menino, então era impossível ser uma pessoa normal. Na hora eu só saí do quarto apressada e fui para a cozinha. Eu não contei para ninguém, nada, até porque ninguém ia acreditar. Então voltei até o quarto e abri as partes de vidro da janela e fui para a sala assistir televisão, enquanto não dava a hora da gente sair. Quando a minha mãe me chamou dizendo que já íamos sair, e eu fui até o meu quarto fechar a janela, pegar minha bolsa, até que eu entrei no quarto e percebi que uma parte da janela estava fechada, mas só uma parte de vidro, justamente a parte em que eu olhei e vi a garota do lado de fora. Então eu só fechei a janela o mais rápido possível e saí correndo do quarto. Depois disso, eu nunca mais vi a garota, mas ela tinha uma expressão triste e ao mesmo tempo assustadora. Mas ela não fez nada de ruim. Então eu acho que não era a intenção dela fazer o mal. Relato 3. Saci. Esse aconteceu quando eu era criança. Eu tinha por volta de 7 anos de idade. Bom, na vez em questão, eu estava morando em um rancho, também no interior. O quintal era enorme e tinha um balanço amarrado em um galho de uma árvore no quintal. E desse balanço dava para ver tudo ao redor. E a uns 20 metros do balanço tinha uma mata aos fundos, com um pequeno córrego. Mas essa mata não fazia parte do rancho. Existia uma divisa com uma cerca entre a mata, uma estrada principal e outra cerca que passava ao redor do rancho. Nisso eu estava brincando no balanço nesse dia, estava tudo bem, até que eu escutei um barulho na mata. Barulho de animal ou gente andando. Era como se estivesse estraçalhando os galhos das árvores. Nisso eu olhei para lá e vi um ser baixo, pele escura e com uma perna só.
Ele vinha pulando e do nada começou uma ventania e uma risada vindo da mata. Tinha muito barulho na mata e eu só consegui sair correndo. Na verdade, eu estava em cima do balanço e o balanço estava muito alto, pois eu estava pegando muito impulso naquela hora. Nisso, eu pulei lá de cima mesmo, pois não tinha segurança nenhuma ao redor do balanço, né? Que me impedisse de pular. Porque era daqueles balanços livres mesmo, sabe? Aí eu pulei lá do alto mesmo, cheguei em casa pálida de medo e, para minha surpresa, eu vi que os meus pais estavam assistindo um jornal e a reportagem era justamente sobre sacis. Relato 4. A freira. Bom, isso aconteceu faz no máximo 2 anos. Aconteceu quando eu já morava nessa casa que moro atualmente. Certa noite, eu tinha tomado água antes de dormir e tinha tomado refrigerante um pouco depois do jantar. E eu não fui no banheiro antes de dormir. E mesmo assim eu fui me deitar. Mesmo sabendo que a qualquer momento eu ia acordar no meio da noite querendo ir no banheiro fazer xixi. E foi dito e feito. Eu acordei no meio da madrugada, apertada para fazer xixi, olhei as horas e era 2h40 da manhã. Me levantei no escuro e nem sequer me lembrei de levar o celular para usar a lanterna. Eu fui no escuro mesmo. Fui no banheiro e percebi que a casa estava em um silêncio mortal. Nisso eu me virei de frente para a porta para poder abotoar o short, depois de fazer xixi, e nessa hora eu escutei um barulho atrás de mim. Era como se fosse alguém pisando, porém parado, como se batesse os pés no chão. Mas o barulho não era alto. Não era alto, mas dava para ouvir. Então me virei e me arrependi por só não ter saído do banheiro. Quando eu olhei, tinha uma coisa, a qual eu não sei especificar o que era. Era algo alto, tinha uns 2 metros de altura. Usava um hábito religioso na cor preta. Tipo, hábito religioso é o nome da roupa que as freiras usam. Sim, aquele, né, hábito. Só que ela era muito pálida. A pele daquilo era muito pálida. E no exato instante, quando eu olhei, aquilo chegou o rosto numa fração de segundos para perto de mim. Aquilo meio que abriu a boca e tinha dentes pontiagudos e a boca cheia de sangue. Eu consegui reparar bem naquilo porque no lugar em que aquilo estava, acima tinha um espaço entre as telhas e a parede, porque as telhas são de eternite. Então a claridade de fora atravessa por esses espaços e é possível ver tudo que está próximo. Eu só saí correndo. Cheguei no quarto, tipo a freira mesmo do filme. Eu cheguei no quarto, pulei na cama. Eu estava tão apavorada que eu cheguei próximo à cama e saltei para cima dela e entrei embaixo das cobertas. Nisso eu fiquei 1 ou 2 horas acordada com medo. Até que eu não sei como eu consegui dormir. Até hoje eu tenho pavor de usar aquele banheiro, mas hoje em dia tem 2 banheiros aqui em casa, então eu uso o novo, porque sempre que eu entro naquele banheiro eu lembro daquele dia. E depois daquele dia eu passei a ter visões com aquela freira. Ela me perseguia. Eu tive que ir até no psiquiatra para poder começar um tratamento para que isso parasse. Com o tempo eu parei com os remédios, mas me aproximei mais de Deus. E nisso eu pedia em orações para que essas perturbações parassem, e aos poucos elas pararam. Último relato, a pedra. Esse relato é o mais recente, faz 1 semana que aconteceu. Eu tinha acabado de almoçar e então eu saí. Fui lá para fora de casa, fui para a varanda porque estava muito calor, então eu fiquei sentada um tempo tomando um refrigerante. Nisso eu olhei para o portão e algo me chamou a atenção. Porém não tinha nada lá, eu só sentia uma necessidade de ir até o portão. Então me levantei e fui andando até lá com pressa. Não, sem pressa. Então me levantei e fui andando até o portão sem pressa.
Nisso, quando eu estava chegando perto do portão, veio uma pedra na minha direção, lançada com força, mas foi em questão de segundos, pois o lugar de onde a pedra veio estava atrás de um dos cômodos da casa. Não estava no meu campo de visão. Então, quando eu estava me aproximando do portão, a pedra veio na minha direção. Quando eu vi a pedra vindo, eu parei. Alguma coisa me disse para olhar para o lado. Eu olhei e vi a pedra vindo. Mas se eu não tivesse olhado, a pedra ia me acertar, pois eu ia continuar andando sem olhar para os lados. Mas bom, meu pai estava na sala assistindo TV e a minha mãe em uma parte da varanda onde não dava para ela avistar o portão. Ela estava no tanque de lavar roupas. E o lugar de onde essa pedra veio era um canto onde tem uns entulhos e algumas coisas que não usamos. E não tem como alguém se esconder lá. É impossível, pois não tem nada que forme uma cobertura onde a pessoa pudesse se esconder embaixo. Ou seja, a pessoa teria que estar em pé na frente dos entulhos e não tinha ninguém lá. E como eu disse em um dos relatos, só moramos eu e os meus pais em casa. Então era impossível ser alguém fazendo brincadeira e os meus pais não gostam desse tipo de brincadeira onde alguém pode se machucar. Até porque se a pedra tivesse me acertado, ela teria acertado o meu rosto e com certeza teria me machucado. E esses foram os relatos de hoje, os relatos dela. Pelo jeito, uma pessoa, uma criança, uma adolescente, uma futura adulta aí com sensibilidade. Não é qualquer pessoa que vê tudo isso que ela viu. Então, se ela viu tudo isso, é porque ela ela tem mediunidade. Não, como vocês podem ver, não é nada legal, né, para uma criança, por exemplo, ver uma garota como a do chamado na beira da sua cama, ou então ver uma menina na janela, ou ver um ser escuro saindo da mata, uma freira no banheiro, que sai sangue pela boca, e ser atacada por uma pedrada. E aí é que tá, né? Tem que saber lidar e não é fácil. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dos relatos de hoje, tá? Foi nesse tipo coletânea, tipo ao vivo aqui. Amanhã a temática vai ser do mesmo jeito, tá? Espero que compreendam, mas logo volta ao normal de novo, tá? É só esse final de semana. Um beijo pra vocês e tenham um bom dia. A gente se vê logo mais à noite, ok? Beijos e fui!